Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos. Muito bem-vindos aqui à nossa série aqui no canal Criador Pro. Dr. Paulo responde todas as quintas-feiras às 8h30 da noite. Né? É uma série que a gente está criando aqui dentro do canal Criador Pro. Lembrando que o Criador Pro é uma plataforma para criadores, né? Se você quiser saber mais, é só você digitar aí www.criadorpro.com para você saber um pouquinho mais o nosso site, o nosso trabalho, o nosso criatório, né? Também está relacionado ao Criador Pro. Né? E a gente está tentando criar a maior comunidade, né, de criadores do Brasil, principalmente quando a gente fala em comunidade de criadores, a gente está falando de criadores comerciais, tá? Não estamos falando de criadores amadores, beleza? Deixa eu só verificar aqui se está tudo dentro das conexões. Deixa eu só aqui ver se está tudo funcionando. Né? Deixa eu ver se está tudo funcionando. Deixa eu ligar aqui todos os cabos. Né? Vocês estão me ouvindo bem? Quem está assistindo aí está ouvindo bem? Deixa eu ver se tem alguém ouvindo, se tem alguém participando da nossa live. Se tiver alguém participando, escreve aí se estão ouvindo, se está tudo ok, se está tudo bem. Né? Se está tudo funcionando. É importante, né? A gente ver se o pessoal está ouvindo direito, se está todo mundo vendo. Deixa eu ver aqui. Tá. Temos 3 pessoas assistindo. Se estão me ouvindo, escreve aí no chat aí se está tudo ok, se está tudo ok. A gente vai começar a nossa live de hoje, né? Eu já dei a introdução, né? Eu já dei a introdução aí para vocês. Então, o Dr. Paulo responde de hoje, como estava, né, na nossa thumb aí, para quem acessou, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho, responder algumas perguntas, se alguém tiver aqui, né? Nós estamos aí com 5 pessoas assistindo, mas principalmente hoje nós vamos fazer um Dr. Paulo um pouquinho diferente, né? O Dr. Paulo responde, onde eu vou começar a falar sobre, como o título faz, né? O título da nossa live de hoje, né? Os primeiros passos da legalização de um criatório comercial. Como é que a gente tem que dar os primeiros passos para a gente virar um criador comercial, né? Deixa eu só baixar aqui o volume. Como é que a gente faz, né? Então, basicamente, gente, quais seriam os primeiros passos que a gente tem para iniciar uma criação, né, comercial ou pleitear uma legalização de um criatório? A primeira coisa é decidir se realmente você vai querer virar um criador comercial. Porque esse passo de mudança de categoria, de você tomar uma decisão para virar um criador comercial, tem que ser muito bem assertiva. Porque até então você cria os animais, ou pretende, né? Vamos pegar se você já é um criador, você cria amadoramente, você tira alguns filhotes, você comercializa ainda de uma forma meio irregular, mas consegue comercializar os seus filhotes, tem ali, né, na sua casa, tem no ambiente que você construiu para os seus animais, mas você não sabe se realmente tudo que você tem será necessário para fazer a legalização do seu criatório. Ou se você é um criador que está querendo começar do zero, né? O que eu tenho que pensar, o que eu tenho que fazer para que eu vire um criador comercial? Tá? Então, são duas coisas bem distintas, né? O cara que já é criador e quer virar um criador comercial, quer dar um passo além, e quer virar realmente, né, uma empresa, quer realmente passar a criação de animais como um negócio
profissional, e aquele que está vendo a oportunidade de negócio, vendo essa oportunidade que a criação de animais no Brasil é o melhor negócio do mundo, né? É o que mais dá dinheiro, é o negócio mais rentável, né? Que existe. Então, está tentando aproveitar, né, esta oportunidade e tentar montar um criatório comercial já totalmente dentro dos padrões que se exigem, né? Então, como é que eu dividi, né, basicamente, essa nossa live de hoje, né? Então, eu vou falar primeiro dos primeiros passos, né, as decisões que você tem que tomar, aquilo que você tem que providenciar, aquilo que você tem que ver, primeiramente, né, que são as coisas mais importantes. Antes de começar qualquer criatório comercial, você deve procurar fazer isso, tá? Então, isso são coisas bem importantes que a gente deve estar orientando todo o criador, né, todo o amante de animais, todo aquele que quer a oportunidade de montar um negócio extremamente lucrativo. Ele tem que ser orientado exatamente, não apenas em montar casais, em comprar qual é o melhor casal, qual é o melhor acasalamento, que tipo de aves que eu devo criar, quais aquelas que são mais comerciais. Isso é um trabalho que tem que ser feito, mas a primeira coisa você tem que instruir que a criação de animais no Brasil ela tem uma legislação própria, ela tem uma série de minutas que cada estado pode acrescentar ou desacrescentar algumas coisas seguindo a lei federal, e você tem que estar sempre atento a tudo que muda e tudo que deve estar dentro do seu criadouro, né, dentro do seu planejamento, para que o seu criatório vire um criatório comercial. Então, isso é muito importante, tá? Então, essas são as primeiras coisas que a gente tem que perceber. Tá? Então, eu vou estar hoje uma aula um pouquinho diferente, né? Eu vou estar compartilhando aqui a tela do meu computador com vocês. Vocês estão vendo aí, né? E eu vou abrir aqui um Word. Vou abrir um Word aqui, um arquivo novo. Deixa eu abrir aqui um arquivo novo. Opa! Deixa eu abrir aqui um arquivo novo. Né? Deixa eu já fazer a configuração inicial aqui. Deixa eu colocar aqui uma letra grande, já uma 28, para todo mundo poder enxergar. Aí, deixa eu ampliar aqui. Aí, beleza. Então, acho que ficou muito grande essa letra aqui. Deixa eu só dar uma diminuidinha aqui para os 24. Tá bom. Então, o que a gente tem que fazer? Então, a gente tem dois caminhos, né? Como eu falei. O cara que quer começar um criatório do zero, que quer aproveitar uma oportunidade de negócio, como eu citei, o melhor negócio do mundo, ou ele já é um criador e ele quer fazer a transição do seu criatório para um criatório comercial totalmente legalizado. Ambos precisam fazer o que eu chamo de primeiro passo, tá? Deixa eu anotar aqui. Opa, não é lá em cima, é aqui embaixo, né? Ok. O primeiro passo. Deixa eu anotar aqui. O primeiro passo, tá? Qual é o primeiro passo que você tem que fazer, tá, gente? Esse primeiro passo, basicamente, deixa eu só mudar isso aqui para cá um pouquinho, aí, deixa eu mudar isso aqui para cá, aí, beleza. Qual que é o primeiro passo que você deve fazer? Primeira coisa, você deve fazer o planejamento. Opa. Planejamento, tá? Então, a primeira coisa é o planejamento. O que a gente fala em planejamento? Quando está falando em planejamento, a gente está falando de pesquisar. A primeira coisa que você tem que fazer, se você é um criador, já é um criador, e se você é um pretendente a um criatório comercial, é o levantamento das espécies, tá? Quais são as espécies que você vai criar comercialmente? Então, esse tipo de levantamento, tá, gente? A gente está falando aqui de um levantamento, parece uma coisa simples, mas não é, tá, gente? Escolher as espécies, escolher aqui as espécies, né, que a gente está falando, deixa eu mudar a cor aqui, escolher as espécies, ela é fundamental.
tá, gente? Então, escolher espécie, você tem que ter em mente quais são as espécies que você vai criar comercialmente. Eu crio X espécies, mas eu quero criar mais X, Y, Z, W, F, H, ou eu vou começar criando essas espécies. Então, levantamento de espécies, a primeira coisa quando a gente fala em levantamento de espécies, se você já é um criador comercial, se você quer, que é um criador comercial, se você já é um criador e você já tem algumas espécies que você já cria, mas você quer acrescentar outras, né? Quando a gente está falando em levantamento de espécies, fazer uma pesquisa, tá? Uma pesquisa de mercado referente às espécies que você quer criar, tá? Que você pretende, né? Vou botar aqui, né? Que você pretende criar. Por quê, gente? A abertura de um criatório comercial não é assim. Eu sempre costumo dizer que todo criador comercial ele tem alguns erros, né? Que é ele criar algumas espécies que ele gosta, mas ele não tem uma perspectiva de mercado. Como é que esse mercado ele está se comportando referente àquela espécie? Como você vai abrir um negócio, lembrando que a criação comercial nada mais é do que você partir para a profissionalização e abertura de uma empresa, para você conseguir todas as licenças, para você pensar como uma empresa, você tem que pensar em quais os produtos você vai comercializar, da onde eles vão vir, como é que você vai fazer a venda desses produtos, de que forma você vai planejar isso. Então, escolher as espécies, hoje em dia, elas são muito importante, porque você tem que escolher, eu divido, né, esse levantamento, essa criação de espécies, basicamente em três partes. Eu tenho que dividir o meu criatório comercial basicamente em três grandes grupos de animais. Caso alguém queira criar só uma espécie, só que você quer dedicar só a um tipo de espécie, tem gente que quer se dedicar a várias espécies, tá? Mas isso vale tanto para uma quanto para várias espécies. É escolher uma espécie, duas, três, quatro, quantas espécies você quiser, que sejam aquelas que vão manter o seu criatório comercial. São aquelas que vendem fácil, que têm muita procura, que vão dar um suporte muito grande para o criatório. Geralmente são espécies que você vai vender com um valor um pouquinho a mais barato, mas vai ter um volume muito grande para manter o criatório. Eu tenho que sempre pensar assim, que eu divido, né, o meu criatório em espécies que vão manter o meu criatório, espécies que são lucrativas, que são aquelas espécies que estão em alta, aquelas espécies que vale a pena a gente estar criando, investindo, comprando matrizes e disponibilizando esses filhotes para o mercado, e as espécies que eu gosto de criar, que o mercado ele pode ser um mercado promissor, mas no momento não tem procura ou devido ao valor muito alto dos animais, né? Eu vejo muita gente falar assim, eu quero criar cacatua. Gente, tudo bem criar cacatua, mas comprar casais de cacatua, comprar animais de realmente reprodutores, ter o espaço correto, fazer o manejo correto, não é muito simples. E para você vender um animal para quem tem aí, quem queira comprar, não é assim uma coisa muito fácil. Você pode ter um casal, dois, porque você gosta, e sempre vai ter alguém que compre, né? Quando você tem poucos animais, você vai ter poucos filhotes, você vai poder conseguir oferecer eles de uma melhor forma, mas você tem que ter espécies que vão manter o seu criatório. Mas eu quero criar só uma espécie. Beleza, você quer criar só uma espécie, você tem que ter a divisão desse seu criatório baseado em espécies simples, as espécies que a gente chama selvagens, aquelas que são as mais baratas, que são aquelas que vão manter o seu criatório. Você vai ter que ter espécies intermediárias e você pode ter espécies de alto padrão genético. Você tem que sempre dividir o seu criatório baseado nisso, né? Então, o levantamento de espécies, ele é o primeiro passo. Por que é o primeiro passo? Porque o segundo passo é a verificação da infraestrutura.
para a legalização do criatório. Porque para cada espécie tem uma infraestrutura, tem um padrão de recintos, tem um padrão de infraestrutura que a legislação ambiental exige. E você tem que estar pensando sempre, quando você pensa em infraestrutura, não é em otimizar o seu espaço. E muita gente confunde, né, gente? Muita gente acaba se confundindo infraestrutura com quantidade de casais, quantidade quanto mais tipo assim, muita gente me pergunta assim, quantos animais eu posso ter em determinado local? Eu posso colocar mais, eu posso colocar menos? O que vai interferir? Exatamente no seu manejo do seu criatório, na reprodução. Qual que é a finalidade de um criatório comercial? Reprodução. E como é que você vai reproduzir se você não sabe qual que é a infraestrutura mínima necessária, o que aquela espécie precisa, no mínimo, para poder se reproduzir? Então, isso é uma característica. Então, você fazendo o levantamento das espécies, fazendo a pesquisa de mercado, pesquisando cada uma dessas espécies, aonde conseguir as matrizes, como eu vou conseguir a alimentação, o que elas necessitam, quais são os melhores recintos, né? E eu vou adaptar pela minha realidade, aquilo que eu consigo estar construindo de melhor para o meu criatório. Às vezes, você não precisa ter um criatório muito grande, você pode... tem gente que quer começar com um criatório gigantesco, gasta um monte e constrói o criatório para uma quantidade X de aves, mas as instalações não são 100% adequadas, ele vai ter um índice de reprodução muito baixo, vai ter uma série de problemas de manejo, uma série de problemas, né, da população, né, naquele local. Então, às vezes, esse planejamento ele é muito importante. E essa verificação da infraestrutura necessária para a legalização, onde é que você vai encontrar? Procurando profissionais, tá? Profissionais especializados, né? Criadores comerciais, né? Criadores que realmente criam, né, esses animais, e os profissionais que vão estar te orientando, segundo a legislação, aquilo que precisa. Lembrando, gente, que alguns criatórios, que já são criatórios mais antigos, que conseguiram as suas licenças há mais de 10, 15 anos atrás, a legislação não pedia uma série de infraestruturas e uma padronização de algumas infraestruturas, né? Até então, porque não se cobrava tanto o criatório comercial de animais exóticos no Brasil, né? Era mais animais silvestres. E hoje se mudou muito, né? A criação de exóticos ela cresceu demais, é uma oportunidade fantástica, né? E a legislação ela mudou muito, então ela pede muita infraestrutura, ela pede muitos detalhes, principalmente a questão do bem-estar e o planejamento do criatório. Então, o principal é você planejar bem o criatório, planejamento de crescimento, planejamento de expansão, como você vai fazer o manejo, como você vai comprar as novas matrizes, como você vai comercializar esses animais, a média de filhotes, isso tudo é muito importante ser repassado para o projeto, para os órgãos ambientais, e é eles que vão, a partir dessas informações, dessas verificações todas, que eles vão realmente aprovar ou não o seu criatório. E a infraestrutura é um ponto-chave, tá? Porque existe densidade ocupacional, existe quantidade de animais por tamanho de recinto, que a gente fala tamanho de recinto, seria gaiola ou viveiro, se você vai criar casais individuais, se você vai criar casais coletivos, o tamanho da infraestrutura, onde as gaiolas, onde os viveiros vão estar, quais são a infraestrutura de suporte que você tem que ter, depende do tamanho do criatório, você tem que ter berçário, você tem que ter quarentena, você tem que ter enfermaria, você tem que ter sala veterinária, você tem que ter área de lavanderia, você tem que ter depósito separado, você tem que ter cozinha, você tem que ter uma série de instalações anexas que vão dar suporte ao seu criatório. Quanto maior o criatório, mais instalações você vai ter que ter e mais elaborado vão ter que ser essas instalações, tá? Porque você está aglomerando uma quantidade grande de animais e você precisa dar um suporte maior para aqueles animais,
certo? Então, quem vai te orientar nessa infraestrutura é sempre um profissional especializado, um criador que já cria alguns animais, apesar que os criadores que já são comerciais, que eles já têm as licenças, às vezes eles não foram obrigados a fazer algumas infraestruturas, mas ao longo do tempo eles acabaram tendo que fazer essas infraestruturas porque o criatório ele começa a crescer e aí você tem que ter algumas características muito importantes, tá? Então, o primeiro passo é o planejamento, o segundo passo é a verificação da infraestrutura, que são o tamanho dos recintos para cada casal, o tamanho da infraestrutura para colocar esses recintos e quais são as infraestruturas anexas necessárias para que o criatório seja autorizado. Então, são coisas bem importantes. E quando a gente fala, a principal é a infraestrutura onde vai ficar as matrizes, tá? Como você vai criar os animais. Tem muita gente que cria em colônias, tem muita gente que cria individual. Se você perguntasse para mim qual a melhor forma, depende da espécie, depende do teu terreno, depende de uma boa orientação, depende de como você conhece essa espécie, se você já cria essa espécie, se você já tem um conhecimento total de como é a reprodução, o manejo daquela espécie. Você nunca vai montar um criatório comercial com viveiros coletivos se você não domina a espécie que você vai criar. Isso é um erro, porque você pode ter um prejuízo gigantesco, você pode ter muitas perdas de animais, você pode não ter reprodução, você pode ocasionar um estresse, e esses animais podem não se reproduzir mais devido à disputa de espaço, de disputa de território, fornecimento de alimento tem que ser de forma diferente quando eles são criados em comunidades, em viveiros coletivos. Eu aconselho, se você está começando, se você não conhece a espécie, casais individuais. Você pode até ter um espaço para um viveiro grande, para você soltar no final da época reprodutiva os casais, para eles fazerem a muda, eles se recuperarem, os filhotes, né, durante o período, né, de desmama, até mesmo antes, até eles irem para serem comercializados. Mas a área de matrizes suas, ela é sagrada, tá, gente? A área, a infraestrutura de matrizes, ela é fantástica. Se alguém me perguntasse, né, hoje, qual é a infraestrutura mínima? Deixa eu dar um stop share e voltar aqui para vocês para ver se tem alguma pergunta, né? Qual que é a infraestrutura mínima necessária para que um criatório possa funcionar? Eu digo, uma área de matrizes, aonde vão ficar somente os casais reprodutores, uma área que a gente chama de berçário, que é uma área dos filhotes, que aí eles podem ser coletivos, gaiolas individuais, uma cozinha, tá? Uma cozinha bem equipada, com despensa para armazenar, né, os alimentos, e uma área de desinfecção, que seria a lavanderia, né, uma área para limpeza, para desinfecção. Essas três coisas são fundamentais, certo? Dependendo da quantidade de espécies, você vai ter que ter uma quarentena obrigatória. Essa quarentena de chegada e de saída, tá? Você vai ter que ter. E alguns casos, dependendo da finalidade que você quer com o seu criatório, você vai ter que ter aí a gente chama de maternidade, né, onde vão estar as chocadeiras, as UTAs, para criação manual e assim sucessivamente, para você ter um índice maior de reprodução, certo? Então, tudo depende das espécies, daquilo que você quer criar, ok? Então, deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação, para me continuar, né? Está falando aqui referente a isso. Deixa eu abrir aqui, né? Terceiro passo. Definir a finalidade final do seu criatório comercial. Lembrando que essa finalidade final você pode alterar ao longo dos anos, né? Você pode começar com uma finalidade, depois migrar para outra e assim sucessivamente. Porque a definir a finalidade é definir o que você quer, qual vai ser a finalidade de você criar comercialmente. Claro que, mas qual que é a finalidade? Vender, tá? Mas você quer vender os filhotes. Com qual intuito, né? Filhotes mansos, animais pet, você vai vender animais para criadores, como matrizes, você vai vender animais para agropecuárias,
você vai vender direto para o consumidor, como é que você vai fazer essa venda, qual que dá o retorno financeiro maior, e quais são as espécies que você vai definir para a criação pet, quais são as espécies que você vai definir para venda para outros criadores, quais são as espécies que vão para agropecuárias. Isso tudo tem que ser definido antes, porque a partir dessa finalidade que você vai colocar a infraestrutura necessária. Se você quer animal pet, se você quer animal manso, você tem que ter uma área de maternidade, você tem que ter chocadeiras, você tem que ter UTAs para tratamento manual, você tem que ter uma área de treinamento, que é uma área de convívio, que você vai conviver com os animais para ele perder o medo, para você vender realmente um animal extremamente dócil. Se você vai vender para matrizes, você não precisa ter isso, você pode ter até uma área de maternidade, só uma chocadeira, e aí você pode ter amas secas para tratar, você pode ter uma série de outras finalidades, você quer quantidade para venda. Se você vai vender para agropecuárias, qual é a finalidade que a agropecuária quer com o animal? Ela quer um animal manso, ela quer um animal qualquer, ela vai querer preço, é óbvio, né? Então, você tem que definir essa finalidade. Definindo a finalidade, você vai montar a estrutura. Porque daí você vai pensar assim, tá, a minha finalidade maior, eu moro numa região X, longe de tudo, eu quero vender para criadores. Beleza, quero vender para criadores. Como é que você vai fazer a venda para esse criador? Deixa eu voltar aqui para vocês, né? Deixa eu voltar aqui para vocês. Como é que você vai fazer a venda para esse criador se você mora num lugar longe, não tem aeroporto, não tem como mandar ou despachar essas aves para todo o Brasil? Vale a pena você criar um animal, ter um criatório comercial para vender para criadores, matrizes? Qual o criador que vai buscar, dependendo do lugar, né? Qual o criador que vai buscar, dependendo desse local longe, como é que a gente vai fazer? Né? Eu vou ter que vender aqui para a minha região. Então, a minha região suporta o quê? Vender matrizes, vender filhotes mansos, qual é as espécies que mais tem procura aqui na minha região, agropecuárias vão comprar, porque você tem que ter um desleixo, porque senão você monta um criatório comercial num lugar que é fora de mão, é longe de tudo, de difícil acesso, de difícil envio, que não tem, por exemplo, um médico veterinário por perto para assinar, a prefeitura fica não sei quantos quilômetros, como é que você vai tirar uma guia de transporte, como é que você vai fazer todo o translado, como é que você vai entregar esse animal. É muito importante você pensar nisso. Gente, porque eu vejo muita gente aí falando sobre criação de animais e falando que pode criar em qualquer lugar. Não, não pode. Você tem que ter um padrão mínimo para você criar. Você tem que ter toda uma parte de legalização e você tem que ter essas finalidades, gente. Como é que você vai... vamos pegar um exemplo, vamos pegar a ringneck, que é o xodó do Brasil hoje, né? Todo mundo está querendo criar ringneck. Tem N variedades, N preços. Você não vai montar casais mutação raros, que você vai gastar aí de 15, 20 a 25 mil, 30 mil reais para montar alguns casais, que você vai tirar 5, 6 filhotes que você pretende vender a 10, 15, 20 mil reais. E como é que você vai entregar? Como é que as pessoas vão saber? É só divulgar em grupo. É só divulgar em grupo. Aí o cara se interessa, mas aí o cara mora 1.000 quilômetros de você. Como é que ele vai buscar? Como é que você vai entregar? Questão de logística, os custos, isso tudo é muito importante, tá, gente? A montagem de um criatório comercial, ela depende de você pensar em todos os fatores. É como se abrir uma empresa. Qual vai ser a matéria-prima que vai chegar? Como é que eu vou alimentar os meus animais? Será que vai ter? O pessoal tem, na minha cidade, próximo a ela, tem alimentos especiais que eu vou precisar. Eu vou ter que mandar vir tudo de fábrica, como é que vai chegar esse alimento aqui, qual é o custo para a minha produção, como é que eu vou fazer as vendas, como é que eu vou entregar, como é que eu vou despachar, qual a finalidade. É muito fácil montar um criatório comercial. Eu monto criatórios comerciais há mais desde 2002, né, para cá, são basicamente quase 20 anos, são 19 anos que eu monto criatórios comerciais, e muita gente monta o criatório comercial e depois não sabe o que fazer com os animais. Não sabe o que vai fazer, aí acaba vendendo meio de graça só para pagar as despesas e o negócio acaba não girando, não virando e ele acaba se frustrando, botou um monte de dinheiro e acaba o negócio não girando.
É muito fácil você ter exemplos de criatórios comerciais já bem estabelecidos, que já tem uma procura grande, que falam que é fácil, que tem tantas matrizes, que montar 100 casais vai vender. Você imagina você montar 100 casais de ringneck. Vamos botar um exemplo, montar 100 casais de ringneck, você vai tirar, sei lá, vamos botar uma média 4 filhotes por ninhada, vamos supor que você tire só 4 filhotes por ano, né? São 100 casais, você vai ter 400 filhotes, você vai vender para quem esses 400 filhotes? Vai vender para onde? Como é que você vai entregar esses 400 filhotes? Certo? Então, isso tudo tem que colocar na ponta do papel. Tudo tem que ser discriminado. Tudo tem que ser colocado e bem administrado e bem organizado. Você não pode pensar de qualquer forma, montar um criatório de qualquer forma. O erro fundamental é você ter uma ideia, você ter uma oportunidade de negócio, você colocar a cara, você investir o seu dinheiro e depois você se frustrar. Porque aí você sabe que, eu vou comprar um monte de casais. Você comprando os casais, você comprando os animais, você comprando as matrizes para treinar, para fazer o manejo. Aí você esquece que tem que fazer a legalização. Aí você esquece que tem que ter uma infraestrutura X. Aí você esquece que para vender os animais, você precisa disso, daquilo e etc. E aí você acaba se frustrando, mas eu não sabia que gastava tudo isso, eu não sabia que precisava de tudo isso. É muito fácil eu sair divulgando e falando que criar animais dá muito dinheiro? Dá muito dinheiro. Só que você tem que se planejar da forma correta. Você tem que se organizar da forma correta. Você tem que saber a infraestrutura correta. O que mais estão vendendo no Brasil? Qual é a maior procura? Às vezes compensa você comprar casais simples, tirar filhotes simples e vender esses filhotes a um preço mais em conta, mas você vender tudo, certo? Vamos supor que você tire casais bons, simples. Vamos pegar o exemplo que eu citei de 100 casais de ringneck. Você tire 400 filhotes, se você vender, dependendo do filhote que você tirar, para você conseguir R$ 1.000, olha, tem que ser filhote já de um padrão um pouquinho mais para cima. A média aí você vai vender a 600, R$ 700, R$ 800. Mas vamos supor que você venda a 1.000. Se você vender os 400 filhotes a 1.000, são R$ 400 mil por ano. É um bom investimento, é uma boa grana, você tira as despesas, né, todas, etc., vai te sobrar uma boa grana, certo? Então, só que você precisa planejar como entregar 400 filhotes. Eu vi, tenho criadores, eu quero montar um criatório com 100, 200, beleza, montamos, mas tá, e aí o que você vai fazer, como é que você vai vender? Eu lembro até hoje um cliente meu, né, um criador amigo nosso de passariniformes, eu vou montar 600 casais de curió. Eu falei, pô, beleza, né, cara, você tem dinheiro, vamos montar. Sabe quanto é que vai custar, né, a média de matrizes, etc e tal, comprando de criatórios comerciais. Eu sei, gaiola, infraestrutura, sim, tá. E você vai tirar quantos filhotes por ano? Vamos colocar uma média de 2 filhotes, né? Uma média bem baixa, tá? São 1.200 curiosos. Você vai vender para quem esses 1.200? Não, eu vou vender a 2.000, 3.000. Tu acha que vai vender 1.200 curió a 2.000, a 3.000? Você vai vender aí 20%. Para você vender um animal caro, né? Tem gente que fala, curió vende a 70 mil, 80 mil. Eu já vendi curió a 80 mil, a 100 mil, mas é um em 2.000 filhotes que vai sair bom. Para você vender a 4, 5 mil, você tem que ter um padrão, você tem que ter uma quantidade boa. Então, não é assim. Então, planeje quais as espécies você realmente quer criar. Então, esses 3 primeiros passos, eu acho que são os passos mais importantes. E aí, sim, o quarto passo, deixa eu voltar aqui, né? E falar do quarto passo. Deixa eu falar do quarto passo, que o quarto passo também ele é fundamental. Tá? Então, a gente falou do primeiro passo aqui em cima. O primeiro passo é o planejamento, o levantamento das espécies, pesquisar o mercado referente às espécies que você pretende criar, aonde você vai conseguir essas espécies, qual o valor médio que eu vou pagar, o que eu vou precisar, né, de infraestrutura, de alimentação, de cuidados. O segundo passo é a verificação da infraestrutura necessária para a legalização do criatório. Você vai ter que procurar profissionais especializados, criadores comerciais, que vão te passar e vão te dar dicas dessa infraestrutura. Porque para cada espécie você precisa de uma infraestrutura. Aí o cara quer criar arara. Então, arara, o tamanho mínimo é 5 metros quadrados. Tem que ser viveiro de 2 por 3.
Aí o cara quer criar ringneck, aí tem que ser no mínimo 1,5 por 80 por 90. Aí, para cada espécie, tem uma medida, uma metragem, você tem que ter uma infraestrutura, um tipo diferente, um tipo que modifica um pouco, né, para cada espécie. E aí, cada quantidade de espécies precisa de recintos especiais, como a gente falou, maternidade, berçários, lavanderia, cozinha, você precisa de quarentenas, você precisa de uma sala do médico veterinário, você precisa de uma série de cuidados, enfermaria, tá? Precisa de um monte de coisa, tá? E o terceiro passo é definir a finalidade final do seu criatório comercial. Para que você vai criar e como é que você vai vender e qual é a finalidade? Eu quero vender matriz, eu quero vender filhotes para criadores, eu quero vender manso, eu quero vender pet, para você definir melhor ainda essa sua infraestrutura. E o quarto passo, o quarto passo, gente, é verificar se tem a possibilidade de legalizar seu criatório comercial. Tá, mas se eu estou querendo montar um criatório comercial, eu preciso verificar se tem a possibilidade de legalizar o seu criatório comercial? Como assim, doutor? É óbvio, gente. Você está montando uma infraestrutura, porque esses passos que eu estou falando aqui, o primeiro, o segundo e o terceiro, você vai planejar, você vai colocar no papel, se você está começando do zero, você aqui nessa infraestrutura, né? Aí você vai planejar as plantas arquitetônicas do seu criatório. Se você já é um criador, você vai fazer a mesma coisa das espécies que você já tem. Você vai ver quais são as espécies que você quer acrescentar dentro do seu criatório. Você vai ver se a sua infraestrutura ela é ok, ela está dentro dos padrões, o que precisa acrescentar, o que precisa mudar para as espécies que eu vou acrescentar e para as que eu já tenho. Fazer, se você não tem as plantas, vai ter que fazer as plantas arquitetônicas dentro dos padrões que os órgãos ambientais exigem, que não são muito diferentes dos padrões que os órgãos tipo o CREA e outros que liberam a construção civil vão fazer. É óbvio que aqui as plantas têm que detalhar as gaiolas, os viveiros, onde fica a área de banho, onde ficam os bebedouros, onde ficam os comedouros, descrever todo o ambiente, como é que é a ventilação, como é que é a luminosidade, tem toda uma parte aqui que tem que ser feita nas plantas. O terceiro passo é definir a finalidade do seu criatório. Então, se você já cria, você já sabe qual é a finalidade, se você já tem, né, o mercado, como é que você vende os seus animais, como é que eu tenho que melhorar isso, como é que eu não tenho. E com o quarto passo, se você já é um criador ou se você vai montar um criatório, antes de fazer qualquer coisa, você vai verificar se tem a possibilidade de legalizar o seu criatório na sua região. O que quer dizer isso? Aqui nós temos que fazer algumas consultas, certo? A primeira consulta é a prefeitura do seu município, que a gente chama de uso e ocupação do solo ou viabilidade, né, da montagem de um criatório comercial no endereço onde você quer. Primeiro você vai verificar se tem a possibilidade, o que é necessário que a prefeitura vai te cobrar para liberar essa atividade econômica naquele local. Segundo, você vai procurar um órgão agropecuário do seu estado, que é o órgão que controla a entrada e saída de animais e a circulação de animais, a parte de zootecnia. E você vai ver o que você precisa, você vai apresentar a sua ideia. O correto é você já levar, tanto aqui na prefeitura, quanto aqui no órgão agropecuário, você já levar, né, vou colocar aqui, você já levar os pré-projetos. O que seriam os pré-projetos? As espécies, o tamanho do local, a quantidade de casais, a infraestrutura, que é as plantas, para você mostrar que você está fazendo o negócio tudo certinho.
você demonstrar que você, dentro desse seu pré-projeto, que você vai buscar as licenças ambientais todas antes de começar a fazer a criação, para você conseguir essas licenças. E é óbvio que o último órgão que você vai ir é o órgão do meio ambiente. Aqui eu aconselho ir no municipal, estadual e federal. Ok? Então, deixa eu tentar deixar tudo aqui dentro de uma única, né? Aqui faltou acento no órgão, né? Órgão ambiental, órgão do meio ambiente, agropecuário, também faltou um acento aqui, né? Do seu estado. Pré-projetos, isso é fundamental. Aqui nos órgãos federais, municipais, seriam cartas consulta, aonde você vai solicitar a verificação da possibilidade e o que é necessário você apresentar para conseguir as licenças para o funcionamento do seu criatório comercial. Por quê? Para cada categoria vai exigir um tipo de documentação, um tipo de projeto, um tipo de licença, um tipo de entrega de material diferente que eles vão solicitar. Se você vai criar animais domésticos com fim comercial, você vai ter que fazer essas consultas, pelo menos na prefeitura e principalmente no órgão agropecuário do seu estado. E também, esqueci aqui, além do órgão agropecuário do seu estado, né, e do seu município, aqui, né, deixa eu dar um enter, a vigilância sanitária, tá? Que é fundamental. Isso você vai ter que pesquisar, vai ter que ir de atrás. Mas eu não sabia que precisa ir atrás de tudo isso. Por isso, eu estou criando aqui o Dr. Paulo Responde. Estou mostrando para vocês aquilo que vocês precisam ir de atrás antes de você pensar em montar qualquer criatório, antes de você pensar em legalizar o seu criatório, você precisa verificar isso, ok? Então, esses 4 passos são fundamentais. Não pense em montar um criatório comercial antes de fazer um pré-projeto, um pré-planejamento, deixar tudo pronto para você poder fazer essas consultas. Esse 4º passo, que são as consultas, deixa eu colocar aqui em vermelho, né? Para a gente aqui, deixa eu colocar em vermelho, as consultas. Isso aqui você precisa fazer, porque não adianta nada eu ter um criatório comercial e daí você vai lá na prefeitura, a prefeitura, de acordo com o plano diretor, não permite que você tenha um criatório na zona urbana. E você tem o seu criatório todo dentro no quintal da sua casa. Como é que você vai legalizar esse criatório se a prefeitura não permite? Se a prefeitura permitir, você vai ir para o órgão agropecuário do seu estado, apresentar os pré-projetos, fazer o seu cadastro, ou como produtor rural, se você essa ideia é você montar um criatório como produtor rural ou como o CNPJ, você tem que fazer esses pré-projetos, a vigilância sanitária, quais são os projetos que você precisa entregar para ter o alvará de funcionamento da vigilância sanitária, que vai ser necessário para você entregar o órgão ambiental. Você tem que ir na prefeitura municipal saber se ela precisa entregar algum projeto, fazer algum licenciamento junto à prefeitura municipal, a estadual e a federal. A federal é obrigatório, você vai encaminhar, né? A estadual, geralmente hoje passou para a estadual, né? Quase todos os trâmites, mas a estadual vai jogar o seu criatório dentro do sistema federal. Então, você tem que saber disso, você tem que ir de atrás dessas informações. Ok? Deixa eu parar aqui de compartilhar. Deixa eu vir aqui para o nosso canal aqui no YouTube. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, né? Nós temos com as pessoas assistindo. Como é que eu vou saber tudo isso? Você tem que arranjar alguém, um profissional que te oriente, que faça tudo isso para você. A melhor coisa, como é que eu vou montar esses pré-projetos, essas plantas? Procura um profissional que ele vai te orientar, ele vai te fazer tudo certinho, que ele vai estar dando tudo, todas essas dicas, ele pode entregar os modelos de carta consulta, como é que você faz cada um desses processos, dessas solicitações, antes de você sair comprando matrizes, antes de você sair montando um criatório de qualquer forma, antes de você ficar totalmente legal e depois não ter como resolver o problema do seu criatório comercial. Eu tive 2 problemas já nesse ano aqui, que as pessoas
vieram atrás do meu trabalho para me fazer isso. Eu perguntei, você nunca fez nada? Não, não fiz nenhum processo, nunca encaminhei nenhum projeto, nunca solicitei nada. Aí você começa a dar entrada, faz os trâmites, começa a fazer o negócio, a primeira coisa que vem, esse CPF já tem processo em andamento, esse CPF tem pendências junto ao órgão ambiental, esse CPF já tentou e já foi negado. Uma série de coisas que vai aparecer, gente. Não adianta você enganar, não adianta você falar que você nunca fez, que você já não tentou, que você... A mesma coisa quando eu pergunto, você tem algum problema com algum órgão ambiental? Você já recebeu uma multa? Você já foi autuado? Você está respondendo algum processo? Não, não. Aí vai verificar, tem multa, tem processo, tem um monte de coisa. Então, são coisas que vocês têm que prestar muita atenção. A criação comercial no Brasil é um negócio extremamente lucrativo? Sim. É o melhor negócio do mundo? Sim. É um negócio, se você fizer bem feito, você vai ganhar muito dinheiro? Sim. Você pode viver da criação de animais? Sim. É permitido? Sim. Consegue legalizar? Sim. Desde que você faça os trâmites e as consultas e tudo da forma correta. Não faz pela metade, não vai atrás de ajuda de pessoas que falam que vão te ajudar e não vão te ajudar, não vai atrás de pessoas que dizem que fazem legalização e não fazem, que acabam só te enrolando e acabam não sabendo nem o que tem que ser feito. Se você contratar alguém falar assim que não precisa disso, daquilo, desconfie que precisa. Tá? Você precisa de tudo isso. Não é simples fazer o cadastro, gente, ao órgão ambiental, ir lá fazer o CTF, fazer o cadastro do seu empreendimento, colocar dentro do sistema é a coisa mais fácil do mundo. Até você pode fazer. Agora, conseguir as licenças e encaminhar os projetos para autorização é outro departamento, é outro nível. Tá? Muita gente tenta e não consegue. Então, tem que saber aonde vai as coisas, né? Aonde vão as coisas. Então, essa nossa aula de hoje basicamente para dar esses primeiros passos. Eu vou ter outras aulas que depois, se você ter feito esses passos, o que você tem que fazer, que basicamente é planejar o seu criatório, né, da forma mais adequada, que simples, o que é melhor. É melhor gastar um pouco mais, um pouco menos e ter um resultado final. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa que me entrou em contato, ela estava falando, eu quero isso, isso e aquilo e tal. Eu falei para ela, tá, mas você quer isso, mas qual é a finalidade? É essa. Mas você sabe que você precisa disso, disso e daquilo? Eu não sabia. Você precisa, antes de pensar, tem gente que fala, tira uma postura, duas posturas, três posturas, e você monta o casal, não tira nada, certo? Porque você esqueceu que, dependendo da espécie, uma coisa que esteja estressando ela dentro do ambiente, ela não se reproduz. Se você não fornecer X proteína, X calorias em determinada época do ano, ela não reproduz, ela não brota. Aí não tem essa questão de fertilidade, infertilidade, ela corta. Se ela se sentir ameaçada, se ela se sentir perturbada, ela corta a reprodução, ela mata os filhotes, ela abandona. Ela tem que ter todo um sistema, e às vezes o seu manejo, a forma que você está montando o seu criatório vai dar problemas. Algumas espécies não são compatíveis umas com as outras nos mesmos recintos. Não adianta você querer fazer e montar de qualquer forma um criatório, certo? Alguns animais são bem domesticados, já têm um bom manejo em cativeiro, mas ainda tem algumas curiosidades. Eu vejo muita gente falando assim que tira tantos filhotes, e aí o cara compra os casais e tenta, faz tudo que eles pedem, tudo, e não tira um filhote, dois filhotes, e aí ele se frustra, né? Então, é muito importante, né, você prestar muita atenção em tudo, ok? Então, agora vamos estar abrindo aí as perguntas para o pessoal que está aqui, né? Nós temos um pessoal aqui ao vivo. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esses 4 primeiros passos que eu falei? Esses 4 primeiros passos que eu acabei de falar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta para ser feita? Deixa eu tomar uma água.
Vamos ver se tem alguma pergunta. Deixa eu dar uma olhada aqui nos outros canais, ver se tem alguma pergunta. Alguém está fazendo alguma pergunta? Nós já tivemos 22 pessoas assistindo, ó, né, a nossa live de hoje. Deixa eu ver se tem alguém que quer fazer alguma pergunta. Eu acho que não, né? Deixa eu ver, acho que ninguém quer fazer nenhuma pergunta. Vamos ver. Bom, galera, como ninguém fez nenhuma pergunta, né? Vocês podem estar deixando as perguntas depois, embaixo, que a gente vai tentar estar respondendo. Vocês podem estar entrando em contato com a gente pelo telefone 66992-130520. Você pode estar fazendo essas perguntas, tirando algumas dúvidas. Lembrando, né, gente, que se você está procurando alguém que te oriente da forma correta, a gente faz esse serviço, a gente tem um curso completo que você pode aprender. É muito importante a gente fazer cursos. Esse nosso curso é um curso bem barato, é um curso que você vai aprender tudo, desde legislação, todos esses trâmites que eu estou ensinando aqui, como montar todos os projetos, todas as infraestruturas, etc., uma orientação permanente. Se você quer que a gente te oriente, você pode entrar em contato, nós temos o serviço de legalização, também está descrito aqui embaixo, nos comentários, vai estar os links aí, né? Aproveite que nós estamos com uma promoção ainda até o final do ano. A gente está com uma promoção fantástica aí para poder estar atendendo todo mundo. Quem já entrou em contato, a gente até pede um pouquinho de paciência, porque demora um pouquinho. Vocês podem estar mandando mensagem, perguntando como é que está, para a gente poder ir adiantando, né? Mas sempre que a gente puder, a gente vai estar fazendo as nossas lives aqui na quinta-feira, respondendo as perguntas e sempre tirando dúvidas e sempre oferecendo para vocês a melhor solução para o seu criatório. Se você quer legalizar, a gente dá um jeito, a gente faz a legalização do seu criatório. Se você quer uma orientação para plantas, para a parte estrutural, arquitetônica, para todo esse planejamento inicial, a gente faz essa orientação também para vocês. É só estar nos procurando, é só estar acessando aí os links, é só entrar pelo telefone que está aí embaixo, né? Nosso telefone, o nosso WhatsApp pessoal, mandar as mensagens que eu sempre respondo todo mundo da melhor maneira possível. Beleza? Tem alguém aqui, deixa eu ver aqui, tem alguém falando alguma coisa aqui. Deixa eu ver se tem alguém perguntando. Acho que não tenho nenhuma pergunta ainda fazendo. Então, por hoje é só, a nossa live já está com 52 minutos, a gente vai estar colocando aí, né, o serviço de legalização, a gente vai estar colocando o nosso telefone aqui, para quem quer anotar, 66992130520, o nosso WhatsApp está aí no chat do lado, se alguém quiser mandar mensagem direto, se alguém quiser saber, tem o Criador Pro, né, criadorpro.com, você pode entrar lá, você vai ter os nossos serviços. Quiser uma orientação mais detalhada, a gente está aqui, mas você pode estar fazendo os nossos cursos, você pode estar perguntando, toda quinta-feira o Dr. Paulo responde, você pode vir aqui sempre às 8h30 e fazer a pergunta, tirar suas dúvidas, que eu vou ter o maior prazer de responder a todos. Então, antes de montar um criatório comercial, pense, planeje, se organize. Se você é um criador comercial, preste bem atenção nesses detalhes. Da forma que você cria, pode estar tudo ok. Às vezes está faltando uma coisinha ou outra, mas verifique se está tudo ok. Se não está ok, deixe o seu criatório ok para você poder se legalizar. A legalização é um processo que todos vão ter que fazer, é um processo obrigatório. Se você quer ganhar dinheiro criando animais, nesse negócio fabuloso, né, o melhor negócio do mundo, você tem que fazer todo esse planejamento, você tem que arranjar alguém que faça a legalização para você. Não esqueça que na segunda-feira nós temos a nossa live, que é animais exóticos e CIA, oportunidades, aonde a gente está falando tudo sobre as espécies, né, as oportunidades de negócio com a criação de animais exóticos. Surgiu uma pergunta aqui, Diego Ramos. Boa noite, doutor Paulo. E aos demais, fora do período de reprodução, se possível, seria interessante ou não deixar as matrizes em um espaço maior, além dos viveiros habituais, com suas caixas, ninhos ou não. Bom, Diego Ramos, é o seguinte, depende da espécie, tá, gente? Depende da espécie. Se você tem um casal
que ele é um casal bom, um casal reprodutor, que ele se dá muito bem, que tira bastante filhotes, eu não aconselho você soltar esses casais. Claro que se você tiver um espaço maior para colocar cada casal, melhor, mas você não vai ter, né, uma infraestrutura para cada casal. Algumas espécies você pode estar remanejando, soltando logo após ao período de reprodução em viveiros coletivos, para eles fazerem a muda. Lembrando que o casal formado uma vez, eles vão continuar formado, tá? Dificilmente esse casal vai trocar de parceiro. Mas você vai anotar os anéis, anota o número dos anéis dos seus casais, depois é só você montar os casais de novo, seguindo os mesmos anéis, tá? Algumas espécies você pode soltar, outras não. Se você tem que, na verdade, mudar o manejo na época da pós-reprodução. Isso sim é fundamental. Mudar a alimentação, fornecer um enriquecimento ambiental, fornecer outros produtos, saber o que a carência alimentar de cada animal em cada época. Lembrando que em alguns períodos eles têm que tomar mais banho, eles têm que voar, têm que desenvolver. Você pode estar, por exemplo, fazendo um revezamento, né? Alguns viveiros, tipo assim, você deixar ter 3, 4 viveiros maiores ou gaiolões maiores e fazer um revezamento com seus casais, né? Colocar uma semana, 10 dias cada animal nessas gaiolas para ele voar, para ele terminar as mudas, para ele dar um reforço muscular, antes de botar para os recintos que são os recintos deles, né? Onde as gaiolas de criação deles. Tem gente em algumas espécies que é importante você colocar antes da época reprodutiva, porque eles precisam ganhar força, músculo e esse desenvolvimento, esse gasto de energia que faz com que eles entrem no ciclo reprodutivo e reproduzam muito mais. E aí você, depois que você bota nesses gaiolões, você coloca nas gaiolas reprodutivas, você vê um resultado bem diferente. Então, vai depender das espécies, tá? Mas vai depender muito da sua infraestrutura, do seu manejo e do seu cuidado. Lembrando que algumas espécies, logo após a reprodução, elas voltam a ser espécies tranquilas, elas convivem muito bem, e você pode estar soltando 2, 3, não soltando muitos, tá? Animais juntos, para até você ter um controle, ver se os casais continuam, né? Próximos, se alimentando e formando os pares, se eles não estão se trocando, né? Então, dá sim, mas depende do manejo. Eu aconselharia sempre ter alguns voadores para você soltar, principalmente animais que você não tem resultado, solte no voador para você ver. Animais que estão meio doentes, solte no voador para você ver. Animais que não estão terminando muda, solta no viveiro para você ver a diferença que é. Tá? A gente costuma falar que os viveiros, eles revitalizam os animais. Quanto mais eles voarem, quanto mais eles tiverem coisas para fazer dentro desses viveiros grandes, melhor eles vão se comportar depois na época reprodutiva. Tá bom? Carlos Aguiar, posso iniciar um criatório com algumas espécies e depois acrescentar as demais espécies que pretendo criar? Bom, isso é uma pergunta que eu já respondi aqui no Dr. Paulo Responde, mas eu vou estar respondendo de novo para você aqui, seu Carlos Aguiar. Eu aconselho você solicitar todas as espécies que você já quer ter no seu criatório comercial, porque a primeira licença eles vão liberar todas as espécies. Aí, a segunda licença, você vai colocar o planejamento do seu criatório. O que é o planejamento? Você vai colocar a parte de cronogramas de execução e crescimento do seu criatório. Aí você vai colocar que na primeira etapa você vai construir, vai ter essas matrizes, essas espécies. Numa segunda etapa, você vai ter essa infraestrutura e essas matrizes. Numa terceira etapa, e assim sucessivamente, até você completar todas as espécies que você quer criar, e aí você só vai solicitando o acréscimo. Se você colocar só as espécies que você pretende criar agora e não colocar as outras, toda vez que você for solicitar a inclusão de uma espécie, você vai ter que entregar todos os projetos de novo. É como se fosse uma pré-licenciamento novamente para aquela espécie. Porque se você colocou e já aprovou todo o seu projeto para todas as espécies, já está lá, eles já aprovaram. Aí é só você comunica quando você vai construir aqueles recintos e quando você vai solicitar a inclusão daquelas espécies. Porque se você não colocar, não tiver na sua licença preliminar, você tem que pedir uma licença prévia, você tem que encaminhar os projetos arquitetônicos das novas instalações, você tem que encaminhar o projeto de manejo das novas espécies, você tem que entregar as notas, fazer todo um procedimento novamente. Eu não aconselho, tá? Eu aconselho você
fazer a solicitação de tudo, de todas as espécies que você quer criar. E depois, dentro do licenciamento, você vai colocar quais você vai começar e quais você vai acrescentar depois. Qual que é o nome aqui? Elidenfo, não sei o nome aqui, Rodrigues ali, não sei como é que é o nome aqui, se é Idelfos, Idefonsos, eu não entendi muito bem o nome, mas eu vou fazer a pergunta aqui, tá? O latido de cachorros próximo ao criatório dos passos pode prejudicar a reprodução? Sim, pode. Pode. Aves de rapina, corujas, gaviões, cachorros, gatos, animais, cavalo, boi, tudo que passar por perto e os animais verem vai causar um estresse. É óbvio que com o passar do tempo eles vão se acostumando, mas eles se assustam com muita facilidade. Você pode ver, se você cria animais, toda vez que você chegar numa gaiola, se os animais não forem mansos, eles vão voar para o outro canto. Eles se assustam, eles saem. Aí, na época da reprodução, eles ficam muito ariscos, eles são muito territorialistas, eles defendem demais, dependendo do grupo de animais que você vai fazer. Eles mudam totalmente o comportamento em cada época do ano, né? Então, você tem que tomar cuidado com animais, cachorros, barulhos, sons altos, né? Qualquer coisa, você está fazendo uma construção, um barulheiro, qualquer coisa pode atrapalhar a criação, tá, gente? Som alto, à noite, principalmente, que aí eles se assustam muito, né? Então, tem que tomar muito cuidado, mas, assim, poder pode, desde que você saiba e observe os seus animais. Se vocês veem que esses animais estão estressados, que estão se movimentando, tem um comportamento de cada animal e está diferente, eu aconselho não deixar cachorros próximos, não, tá? Isso é por experiência própria, tá? Eu consegui responder a sua pergunta, Carlos? Consegui responder? Você falou que se posso iniciar o criatório com algumas espécies, você pode. Depois pode acrescentar? Pode. Mas o que eu acabei de citar é que você deve começar já colocando todas as espécies que você quer criar. Você não precisa ter, tá, gente? Você vai conseguir a licença para tudo que você quer. E aí você só vai dizer quando você vai colocar aquelas espécies dentro do seu criatório. O problema é você não solicitar da primeira vez. Aí toda vez que você for solicitar a inclusão, você vai ter que fazer um novo processo de licenciamento para aquela espécie. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver se alguém tem mais alguma pergunta. Eu acho que não. Tem um delayzinho, né? Tem sempre um delay, então eu estou falando aqui, às vezes demora um pouquinho para vocês terem ouvido a resposta. Vamos ver se alguém tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver. Acho que está com um delay de uns 15 segundos, 20 segundos. Consegui responder de todo mundo? Diego está respondido, Carlos está respondido, o Idefonso Rodrigues, eu acho que eu também respondi. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? O Marco Antônio de Araújo, aí, o Marcão de Teresina também quer fazer alguma pergunta? O seu Atenágoras, o Ivonei, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Bom, se ninguém quer fazer mais nenhuma pergunta, eu acho que eu consegui responder as perguntas pontuais hoje, eu consegui passar aquilo que foi programado. Agradeço de coração a presença de todos que assistiram a nossa Dr. Paulo Responde ao vivo aqui na quinta-feira. Compartilhem o link dessa live, compartilhem, né? Vocês podem estar fazendo perguntas depois para mim lá pelo telefone, já postei o telefone ali nos comentários. Vocês podem estar mandando perguntas para mim, eu sempre vou estar respondendo para vocês. Divulguem essa semana, pensem bem, planejem bem para vocês terem resultados fantásticos no processo de legalização. Se precisando, a gente está aqui, a gente oferece os nossos serviços com a maior boa vontade, faça o orçamento que a gente passa para vocês, os valores que vocês vão gastar, tudo que vocês vão precisar para fazer o processo de legalização. Ok? Então, por hoje é só, já são 1h e 4 minutos de live.
Agradeço de coração, um beijo, até a próxima quinta-feira com o Dr. Paulo Responde, aqui no canal Criador Pro, o melhor para você. A gente vai começar a postar uma série de vídeos dentro do canal, não fique de fora, clica aí no sininho, se cadastra, se inscreve, entra nos grupos nossos, né, para ficar recebendo as principais notícias, nos acompanha nas nossas redes sociais, nosso canal do Facebook, os nossos canais do Instagram. Agradeço de coração, boa noite, bom final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau. Antes, aqui tem duas perguntas aqui, eu já me despedi, mas eu vou responder aqui, né? O Carlos Aguiar, pode ter aves exóticas e silvestres? Pode ter doméstica, exótica, silvestre, você pode ter passarinho-uniforme, você pode ter psitacídeos, você pode ter mamíferos, você pode ter uma mistura de tudo que você quiser dentro do seu criatório comercial. Claro que depende das instalações corretas e depende do manejo correto, tá? Mas você pode ter misturado, você pode ter psitacídeos, você pode ter passarinho-uniforme, você pode ter aves exóticas, você pode ter mamíferos, você pode ter qualquer tipo de criatório, todos juntos no mesmo criatório comercial, tá bom? Então, boa noite a todos. Na próxima semana eu continuo a responder as perguntas de vocês.